Olá, arteiros do meu coração, passando aqui para desafiar mais uma vez a fazermos a Mônica, da Turma da Mônica. Fizemos a Magali e o desafio agora é a Mônica. Vamos lá? Vamos precisar de feltro e molde, que você consegue lá no nosso grupo, né? Nós temos um grupo, que você pode estar chamando lá para conseguir os moldes. E nós vamos costurar, depois de riscar e cortar, esses feltros, né? Vamos costurar com ponto caseado, que é o mais comum entre os artesãos fechar em feltro, o feltro com ponto caseado. Depois nós vamos, nessa parte do cabelinho, é a mesma técnica de prender a orelhinha, tá? Porque é um ponto diferenciado, que você também encontra aqui no nosso canal. Depois de fecharmos toda a pecinha, fechar ela em volta, né? Nós vamos começar a encher essa pecinha até ficar cheinha, mas o pescoço precisa estar bem durinho para quando a gente colocar a cabecinha, ela não tomba. No pezinho, nós vamos ali, ó, marcar o tamanho que a gente tem de largura de pezinho e marcar no sapatinho, que vai no molde marcado também, é a mesma distância do pezinho. Por quê? Para na hora que nós costurarmos e prendermos ele no pezinho, ele fique bem justinho, bem legal, para ficar uma peça bem incrível mesmo, bem acabada, bem finalizada. A graça do artesanato é o acabamento bem feito. Pode fazer uma peça linda, mas se não tiver um bom acabamento, a gente acabou com a peça, né? Nós vamos ajustar aí, ó, e vamos costurar com ponto caseado toda essa perninha aí, esse pezinho aí, para que ele então fique bem desse jeitinho, tá vendo? Vamos virar e fazer a sola do nosso sapato e costurar ele aí, para que ele então fique bem legal. Antes de fecharmos tudo, a gente deixa um espaçozinho aí para quê? Para encher o restante do nosso pezinho, da nossa perninha, para que ela então fique bem cheinho e finalizamos costurando. Ó como ficou, tá vendo? Vai ficar assim. A reflexão que nós temos hoje é uma reflexão que se encontra em Filipenses 4:13, que vai dizer, né, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Continua, segue em frente. Vamos fazer o acabamento desse pezinho com umas tirinhas, terminando na lateral da nossa perna. Vamos fazer os cabelinhos, cortar os cabelinhos, permeabilizá-los para ficar bem legal, depois aplicar ele nessa cabecinha aí top. Mas voltando ao assunto, não se desanime, não se desespere, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Com lápis branco, risque no feltro preto para você ver, né, gente? Se riscar com a corzinha do mesmo jeitinho que riscamos os claros, nós não vamos enxergar. Vamos colar somente essa parte de cima para nos direcionar os cabelos que serão pregados na parte da frente e deixar a parte de trás solta, porque a gente precisa fazer os bordados do nariz, dos olhos, enfim, né? Daquilo que a gente precisar costurar, a gente não vai precisar desmanchar. Cada peça vai sendo centralizada e colada, centralizada e colada. Ó, vamos fazer o ponto atrás nesse nariz. Ponto atrás tem no nosso canal também. Só dá uma olhadinha aí que você vai achar. Faz todo o narizinho com ponto atrás, com linha de meada, e você vai ver que vai ficar muito linda, muito linda. Tem um brilho, essa linha tem um brilho, né? Eu passo a cola, a pistola para apagar o risco da caneta fantasma. E aí, ó, centralizei os olhinhos. Para quê? Para esses olhinhos ficarem legais. Não pode ficar longe demais, senão ele fica com cara de baby. E não pode ficar longe, perto demais, para também não ficar feio. Centralize, olhe, calcule e aí colhe. Temos esse espaçozinho aí onde vai ser feito, colocado na nossa cabeça. Um dedinho da onde sai a costura. E aí, ó, vê como é que ficou. Antes de colocar, tem que colocar a roupinha. Fiz o shortinho. E aí, deixei essa lateral aí, ó, pra gente costurar com ponto alinhável também, ponto caseado.
e fechar essa lateral aí para ficar muito lindo. Esse é o vestidinho, você vai cortar ele na cor, né, do tema. No caso da Mônica é o vermelho. Nós vamos costurar com ponto caseado e então, depois de costuradinho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vestir na nossa boneca, claro, né? Ela é linda, maravilhosa e a gente ama fazer essas coisas. Eu amo. Meu Deus. E muitas vezes a dificuldade bateu na minha porta, mas eu insisti, determinei que ela não iria me parar. Estou eu aqui, ó, até hoje. Você também pode, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Costura as manguinhas, no molde vai tudo explicadinho. As manguinhas são charmosíssimas, ficam lindas quando são postas, elas ficam altinhas, né? Elas dão um volume na lateral da manga, então fica show. E aí você, com uma linha bem forte, né? Pode ser linha de pipa, dupla, você prende esse bracinho ali, ó, do jeitinho que eu tô fazendo aí, né? Para ela ficar bem fixa na peça, para não soltar na hora de se movimentar, porque não é esse o propósito. Atravessa essa agulha é agulha de boneca, para quem não sabe. Ela é muito usada não só na boneca de feltro, mas também nas bonecas de pano. Amarra bem. E depois, quando abaixar a manguinha, ela nem sequer vai perceber que parece que foi costurado. Você vai ver que é muito fácil de fazer. Vamos finalizar esse pescocinho com ponto invisível. Com o ponto invisível, você precisa, né, fazer com ponto invisível, por quê? Porque na hora em que essa peça ela tiver de frente, não vai ficar aparente os pontos que foram costurados. Ele fica totalmente invisível mesmo. E fica lindo, tá? Fica lindo. Depois que pega o jeitinho de fazer ponto invisível, fica um charme. E você vai arrasar, eu tenho certeza disso. Você tem a mente de Cristo. Você nasceu para dar certo, você é um sucesso. A dificuldade, ela só vem para te levar a níveis maiores e melhores. Eu acredito em você. Não deixa ninguém dizer que você não pode, não. Percebeu que eu deixei uma pontinha da linha ali atrás? Ó, puxei ela para cima e, ó, passei cola. Por quê? Para não desmanchar, né? Claro. Nossa, bonequinha linda, maravilhosa, prontinha, prontinha, prontinha. Olha, gente, que charmosa que ela ficou. Uau! Eu amei. E aí, ó, fiz o coelhinho, tá aquele coelhinho nela, que Mônica não vive sem coelho. E até a próxima. Beijo!